Tem histórias que não dá para inventar, só viver. E essa foi uma das mais fortes que já cruzaram meu caminho. Era para ser só mais uma noite comum na estrada. Só eu, o caminhão e o silêncio. Mas então, no meio do escuro, eu vi uma mulher, grávida, sozinha, numa cadeira de rodas, à beira do nada. E naquele momento, eu tive que escolher, seguir viagem ou parar. Se esse vídeo apareceu para você, talvez seja porque você também precisa lembrar que às vezes, quando a gente ajuda alguém, é a nossa própria vida que muda. Se inscreve no canal Estrada Narrada, deixa seu like e comenta o que essa história te fez sentir, porque aqui, cada história tem um ponto de partida, mas nunca volta igual. A noite avançava lenta e pesada sobre a BR-220, e o céu parecia engolir qualquer traço de cor que um dia houvesse existido. Daniel Matos apertava firme o volante do caminhão azul escuro, um modelo Scania 94, já velho de guerra, que ele próprio batizara de Fiel. Fazia 20 horas que estava dirigindo, sem mais do que 2 pausas rápidas, uma para abastecer, outra para um café requentado num posto esquecido. O rádio chiava intermitente, quase como zombando do silêncio que tomava conta da cabine. Não havia música, não havia notícia. Só o motor roncando e a solidão martelando. Daniel, aos 62 anos, não era mais o mesmo homem que havia começado naquela vida há 4 décadas. O couro do banco já moldado à sua coluna curva, o retrovisor mostrando rugas que nem ele lembrava de ter, e o painel piscando com alertas que ele insistia em ignorar. Seus olhos estavam fundos. Sua barba, por fazer, escondia parte de um rosto que já havia conhecido o sorriso, mas que agora só conhecia o amargor. Ele não corria contra o tempo, corria de si mesmo. De um casamento naufragado, de filhos que mal lhe atendiam o telefone, de contas não pagas e mágoas nunca ditas. Lembrou-se de Helena, sua ex-esposa, e da última vez que viu seus filhos, 3 ao todo, cada um mais distante do que o outro. "Pai, por que o senhor nunca está aqui nos aniversários?" havia perguntado Pedro, o caçula, certa vez. E Daniel não soube responder. Preferiu não responder. Porque, no fundo, sabia que nenhuma desculpa sustentaria a ausência de uma década inteira. Então, seguia. Cada viagem era um pretexto para adiar conversas que não sabia como começar. E nessa madrugada baiana, depois de cruzar Sertão Velho e antes de chegar a Barreiras, o Scania deu seu primeiro aviso sério. O ponteiro da temperatura começou a subir perigosamente. Daniel suspirou fundo, como quem antevê o inevitável. Reduziu a marcha, sinalizou para o acostamento, encostou o caminhão e desligou o motor. O barulho cessou, e o silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. Do lado de fora, o vento carregava o cheiro seco da terra, misturado a poeira fina e algum resquício de óleo queimado. "Só o que me faltava", murmurou, saindo da cabine com a lanterna em mãos. Abriu o capô, viu o vapor escapando pelo radiador. "Vai demorar para esfriar. Pelo menos 2 horas", calculou em voz alta, jogando a lanterna sobre o ombro e se sentando no para-choque dianteiro. Ali, sentado com as pernas esticadas e o corpo cansado, Daniel sentiu o peso do mundo se assentando sobre seus ombros. Acendeu um cigarro com o isqueiro velho que guardava no bolso da camisa xadrez e soltou a primeira tragada como se fosse um suspiro. A escuridão ao redor era quase total, salvo pela lâmpada amarela do pisca-alerta e pela luz tímida das estrelas acima. Pensou na vida que havia construído, ou deixado de construir. Na juventude, acreditava que rodar o país era liberdade, que cada carga entregue era uma medalha, e cada parada em um lugar novo era uma chance de esquecer o que deixara para trás. Mas agora, na velhice, percebia o preço que havia pago. Dinheiro ele nunca teve de sobra, mas orgulho,
Esse sempre teve de menos. E quando Helena descobriu que ele havia usado o dinheiro da escola dos filhos num jogo de azar em Vitória da Conquista, ela não hesitou em mandá-lo embora. Você escolheu o volante, Daniel. Então que ele seja sua cama, sua casa, sua família. E assim foi. Nunca mais dormiu num colchão que não tremesse. Nunca mais ouviu a risada dos filhos antes de dormir. Só o ronco do motor e o chiado do rádio. A estrada era seu castigo e sua fuga. O tempo avançava devagar, como se o próprio universo o obrigasse a encarar o que tanto evitava. Daniel fechou os olhos por um instante e tentou lembrar da última vez que chorou. Talvez no dia em que Pedro nasceu, talvez na noite em que Helena trancou a porta. Mas ali, no meio do nada, ele sentiu vontade. Uma vontade silenciosa, seca, que não se transformava em lágrimas, mas que doía como uma facada antiga sendo reaberta. De repente, o barulho de um carro ao longe o fez abrir os olhos. Faróis cortaram a escuridão por um breve momento, mas passaram direto, sem parar. Claro, quem vai parar para ajudar um caminhoneiro quebrado no acostamento? Murmurou, tossindo e apagando o cigarro no paralama. A solidão da estrada não era só física, era invisível, cruel. Caminhoneiro, uma vez velho, vira sombra, e sombra não pede ajuda. Ele se levantou com dificuldade, os joelhos estalando, e andou até o lado oposto da pista para espiar o horizonte. Lá na frente, uma curva sumia entre árvores baixas e capim seco. O barulho das cigarras tomava conta do ambiente como um coro estranho. E foi então, enquanto ajeitava o boné surrado na cabeça, que seus olhos captaram algo, ou alguém, parado entre o mato, logo além da faixa branca que marcava o fim do asfalto. Por um momento, Daniel pensou que estivesse vendo coisa. O corpo estava cansado, a mente exausta, mas os olhos não mentiam. Havia uma silhueta ali, pequena, imóvel, algo que não pertencia àquela paisagem. Ele apertou os olhos, tentando enxergar melhor. Era uma cadeira de rodas, e alguém sentado nela. Sentiu o coração acelerar. O que diabos uma pessoa faria ali, sozinha, no meio da madrugada, naquela condição? A primeira reação foi o medo. Medo de ser assalto, golpe, alguma armadilha. Mas rapidamente o medo deu lugar à inquietação. A figura não se movia. Apenas estava ali, como se esperasse algo. Ou alguém. Daniel correu até o caminhão, pegou a lanterna e voltou. A luz tremia em sua mão, talvez mais do que ele próprio. "Alô, tá tudo bem aí?" gritou, a voz ecoando pela rodovia deserta. Nenhuma resposta. Só o farfalhar do mato e o som do próprio sangue pulsando em suas têmporas. Ele atravessou a pista, os passos lentos, cautelosos, até que finalmente a luz iluminou um rosto. Era uma mulher, jovem, grávida, com o rosto sujo, os olhos vazios e as mãos pousadas sobre a barriga, como quem protege o que tem de mais valioso. E foi nesse momento que Daniel soube. Aquela madrugada nunca mais sairia da sua vida. Daniel ainda sentia o coração aos pulos quando ajudou a jovem a subir para a cabine do caminhão. O corpo dela era leve, quase frágil, mas a barriga inchada dificultava qualquer movimento. Isabel se agarrava com força em seu ombro, respirando com dificuldade, e Daniel notava o quanto ela tremia, de frio, de medo, talvez de dor. A cadeira de rodas foi amarrada às pressas na traseira do veículo com uma corda velha que ele usava para prender carga. Quando finalmente fechou a porta da cabine e ligou o motor, Daniel lançou um olhar de soslaio para ela, que agora estava encostada no banco, as mãos trêmulas sobre o ventre. "Tá sentindo alguma coisa?" perguntou com a voz rouca, ainda sem saber exatamente o que dizer ou fazer. Isabel hesitou antes de responder, a voz fraca quase se perdendo no ronco do motor. As contrações começaram há um tempo. "Acho que ele quer vir." Daniel engoliu seco e engatou a primeira. "Vamos chegar a Monte Claro o mais rápido possível. Aguenta firme."
Enquanto acelerava pela rodovia deserta, o homem sentia que pela primeira vez em anos tinha um destino real e um motivo urgente para alcançá-lo. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Isabel, que por vezes se transformava em gemido contido quando as contrações vinham. Daniel sabia que precisava mantê-la acordada, lúcida, mesmo sem entender muito bem como agir numa situação daquelas. "Quer me contar como veio parar ali na estrada desse jeito?" perguntou, desviando o olhar por um breve instante. Isabel apertou os olhos, como se o simples ato de lembrar causasse mais dor que o próprio parto iminente. "Você não vai acreditar", disse ela, entre um suspiro e outro. "Tenta. Já vi muita coisa nessa estrada, mas isso aqui..." Ela respirou fundo, depois começou. "Eu era casada. Morava numa casa no fim de uma rua de barro, com meu marido e o pai dele. 2 homens ruins, ignorantes, que só sabiam beber e descontar a frustração em mim." Daniel não disse nada, mas sentiu o sangue ferver. Isabel continuou. "No começo eram gritos. Depois vieram os empurrões. E quando fiquei grávida, achei que tudo fosse mudar, que o bebê trouxesse paz. Mas eles ficaram piores. Diziam que eu era um fardo, um estorvo." Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu silenciosa. "Eu achei que ia morrer naquela casa. Tinha passado o dia limpando, cozinhando, escutando humilhação atrás de humilhação. Quando fui subir a escada com uma bacia de roupa, senti uma tontura forte. Tudo escureceu. Ela engoliu em seco. Caí, e quando acordei, eu não sentia mais as pernas. Só dor. Uma dor que eu não sabia nem onde começava." Daniel soltou um palavrão baixo, quase um sussurro. "Eles me deixaram lá, no chão, horas, rindo, dizendo que eu estava fingindo, que era drama." Ele apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Isabel olhou para ele pela primeira vez desde que entrou na cabine. "Você acredita nisso, moço?" Eles riram. Riram enquanto eu gritava por socorro. Daniel não respondeu. Sentia-se um lixo, porque mesmo sem nunca ter feito algo assim, reconhecia a mesma negligência em sua própria história. Quantas vezes deixou Helena chorar sozinha? Quantas vezes ignorou os pedidos dos filhos por atenção, por cuidado, por amor? A diferença entre ele e aqueles 2 monstros era só a forma, não a essência. E isso o corroía por dentro. "O médico disse que eu não voltaria a andar." Isabel encarou o painel à sua frente como se recontar aquilo fosse necessário para se libertar. "Quando recebi alta, voltei para casa. Achei que iam mudar, que ao menos sentissem remorso. Mas sabe o que eles fizeram?" Daniel desviou os olhos por um segundo, temendo a resposta. "Disseram que agora sim, eu era um peso morto, que só comia e ocupava espaço." A cada palavra, Isabel parecia murchar um pouco mais. "Foi aí que eu decidi sair. Esperei eles dormirem. Me arrastei até aquela cadeira enferrujada que tinham jogado no quintal. Me empurrei sozinha pela estrada, horas e horas." Daniel sentiu um nó na garganta. Estava diante de uma mulher que tinha sido esmagada pelo mundo e ainda assim lutava. "Você é uma guerreira, Isabel." "Não sei nem o que dizer." Ela respirou fundo e encarou nada à frente. "Nem eu sei porque ainda estou viva. Talvez só porque ele..." E pousou as mãos na barriga. "Ainda precisa de mim." Daniel acelerou mais, sentindo que aquela mulher já tinha enfrentado mais dor do que qualquer um deveria suportar. E mesmo assim estava ali, viva, lúcida, lutando. Até que Isabel quebrou o silêncio de novo, com a voz mais baixa e mais serena. "Se for menino, quero chamar de Daniel. Se for menina, Esperança." Daniel piscou surpreso. "Por que Daniel?" Ela sorriu de lado, cansada. "Porque você parou. Porque você não fingiu que não viu. Porque você me tratou como gente." Daniel sentiu o peito apertar. Nunca pensou que, depois de tantos erros, poderia ser lembrado assim por alguém. "E Esperança?" perguntou.
Isabel respondeu: porque é isso que a gente precisa quando tudo parece ter acabado. Daniel respirou fundo e fixou os olhos na estrada. Lá na frente, as luzes de Monte Claro finalmente surgiam no horizonte. Ainda faltavam alguns minutos, mas ele sabia que precisava chegar logo. O tempo estava correndo e agora, mais do que nunca, 2 vidas dependiam dele. A de uma mulher ferida pelo mundo e a de uma criança que ainda nem tinha nascido, mas já carregava o peso de uma história que ninguém deveria carregar. Daniel apertou o acelerador com os olhos marejados, mas firmes. Era hora de salvar alguém. Talvez no processo salvasse a si mesmo também. O caminhão de Daniel entrou no perímetro urbano de Monte Claro como um trovão cortando o silêncio da madrugada. Os faróis altos varriam as ruas vazias e o motor roncava alto, sem a menor preocupação com a vizinhança adormecida. Na cabine, Isabel se contorcia, a mão esquerda apertando o encosto do banco, a direita sobre o ventre latejante. Tá doendo demais, Daniel. Eu não sei se vou aguentar. O caminhoneiro apertou os lábios com força, como se quisesse conter um grito. Você vai sim, Isabel. A gente tá quase lá, segura firme. O suor escorria pelo rosto dela e a pele parecia ainda mais pálida sob a luz pálida dos postes. Um gemido profundo tomou conta da cabine e Daniel olhou de lado, apavorado. Tá nascendo, não tá? Isabel assentiu com um fio de voz. Eu sinto o corpo se abrindo. Tá vindo! Daniel desviou o caminhão para o hospital municipal, o único da região, e parou bruscamente diante da entrada de emergência. Nem desligou o motor. Desceu correndo, gritando por socorro. Ela tá parindo! Socorro! Pelo amor de Deus! Enfermeiros e uma médica de plantão correram com uma maca. E Daniel ajudou a abrir a porta da cabine, o coração disparado como nunca antes. Ela já estava quase inconsciente, os olhos semicerrados e a respiração rasa. Ela perdeu muito sangue? Perguntou a médica, ao mesmo tempo em que examinava os sinais vitais da gestante. Ela está em trabalho de parto avançado. Rápido, vamos levá-la para a sala de emergência. Os enfermeiros desapareceram pelo corredor com a maca. Daniel correu atrás, mas foi barrado na porta. O senhor não pode entrar, precisa esperar aqui fora. A médica parou por um segundo e o encarou. Qual o grau de parentesco? Daniel hesitou. Eu a encontrei na estrada. Mas ela só tem a mim. A médica assentiu, um pouco tocada. Então espere aqui, vamos fazer o possível. E sumiu porta adentro. Sozinho no corredor gelado e iluminado por lâmpadas fluorescentes, Daniel sentiu as pernas falharem. Sentou num banco de plástico duro, passou as mãos trêmulas pelo rosto suado e tentou respirar. Seu peito pesava como se carregasse blocos de concreto. Nunca estivera tão desesperado na vida. Nunca sentira o pavor de perder alguém que mal conhecia e, ao mesmo tempo, parecia conhecer profundamente. Era como se naquela mulher ele estivesse enxergando tudo que havia falhado em proteger em sua própria vida. Daniel andava de um lado para o outro, como um leão preso em jaula. Tomou 4 copos de café ruim da máquina do corredor. Fumou 2 cigarros escondido na porta lateral do hospital, mesmo sabendo que estava proibido. Ligou o celular várias vezes, mas não soube para quem discar. Pensou em Helena, em Pedro, em todos os silêncios que plantou entre ele e os filhos. Pensou se algum deles estaria acordado àquela hora e se atenderiam caso ele ligasse. Mas desistiu. Agora não é sobre mim, murmurou. Às 6 da manhã, uma enfermeira se aproximou. O senhor é o acompanhante da moça que chegou em trabalho de parto? Daniel se levantou de supetão. Sim, como ela tá? E o bebê? A mulher fez uma expressão contida. A médica vai falar com o senhor. Pode esperar aqui. Mais espera. Mais silêncio, mais nó na garganta. Quando finalmente a porta se abriu, a médica apareceu com um semblante exausto. O bebê nasceu, um menino. Daniel segurou o encosto da cadeira com força. E ele tá bem?
A médica assentiu. Prematuro, mas forte. Já está sendo monitorado. Ele fechou os olhos e soltou o ar preso. Mas logo notou o que a médica não disse. E a Isabel? A médica negou com delicadeza. Agora não. Está sedada, entubada, mas está viva e estamos fazendo tudo para que continue assim. Daniel assentiu, os olhos marejados. A médica tocou em seu ombro antes de se afastar. O senhor salvou a vida dos dois ao trazê-los até aqui. Agora a gente segura daqui. Quando ela se foi, Daniel caminhou até o vidro do berçário, indicado por uma das enfermeiras. Atrás da vidraça, viu o bebê, pequeno, avermelhado, com tubos e sensores ligados ao corpo. Mas respirava. Era real. Era uma nova vida e era forte. Daniel encostou a mão no vidro, os olhos fixos naquela criaturinha frágil, e sentiu algo que não sabia nomear. Responsabilidade, emoção, amor, talvez um começo. E então, ali mesmo, jurou algo a si mesmo e a Deus. Se ela sair dessa, se ele crescer, eu vou estar aqui. Eu juro. Não vou sumir de novo, nunca mais. Pela primeira vez em décadas, Daniel rezou de verdade, sem barganhas, só fé. Ele havia perdido tudo o que mais importava na vida: o respeito dos filhos, o amor de uma mulher boa, a presença num lar. Mas ali, ao lado de uma desconhecida entre a vida e a morte, e de um bebê que ainda nem tinha nome, ele sentia que algo estava nascendo nele também. Uma vontade de ficar, de ser útil, de ser alguém melhor do que havia sido. Você salvou 2 vidas hoje, disse uma enfermeira mais tarde com um sorriso cansado. Mas Daniel sabia. Ele também estava sendo salvo. Aos poucos, silenciosamente. Quando finalmente permitiram que ele visse o bebê de perto, dentro da incubadora, Daniel chorou. Chorou com a alma. E naquele choro soltou anos de culpa, abandono e frustração. Naquela criança havia uma chance de recomeço. Não para apagar o passado, mas para escrever um presente diferente. E ele não deixaria escapar, não desta vez. As 3 primeiras noites no hospital foram um teste que Daniel jamais imaginou enfrentar. Não físico, mas emocional. Dormir sentado numa cadeira de plástico dura, com o corpo encurvado e as costas latejando, era fichinha perto da avalanche de sentimentos que o consumia. O bebê, pequeno como um passarinho, ficava na incubadora a maior parte do tempo. Mas as enfermeiras, já acostumadas com a presença constante de Daniel, o deixavam dar a mamadeira nas trocas de turno. Ele te reconhece, sabia? Disse Conceição, uma técnica de enfermagem gentil que o chamava de pai de coração. Daniel sorria com vergonha, mas por dentro sentia o peito aquecer como há muito não sentia. Já Isabel, mesmo ainda fraca, começava a dar sinais de melhora. Na manhã do 4º dia, ele entrou no quarto com uma maçã cortada em fatias e a encontrou sentada, olhando pela janela. O rosto pálido, mas atento. "Bom dia, guerreira", disse ele, colocando a bandeja sobre a mesa. Ela o olhou e sorriu. "Ele tá bem?" perguntou. Daniel assentiu com os olhos úmidos. Forte, igual à mãe. Foi nesse momento que ela pegou na mão dele pela primeira vez desde o parto e disse, com um sussurro firme, "Obrigada por tudo." As conversas entre os dois começaram tímidas, mas aos poucos foram se tornando mais frequentes, mais profundas. Daniel contava pedaços da própria história, não por vaidade, mas por necessidade. Falava de Helena, sua ex-mulher, e dos filhos que ele mesmo afastou. "Eu falhei com eles, sabe? Preferi a estrada. Disse para mim mesmo que era por causa do sustento, mas era mentira. Era mais fácil fugir do que encarar o que eu estava estragando." Isabel ouvia em silêncio. Às vezes concordava com a cabeça, outras vezes apenas apertava a mão dele. Ela entendia o silêncio, a fuga, a dor. "Acha que ainda tem volta?" ele perguntou numa tarde, enquanto olhavam juntos o bebê dormir na incubadora.
Para quem quer, sempre tem, mas precisa coragem. Daniel ficou com aquela frase martelando por dentro. No dia seguinte, tomou coragem e ligou para Helena. A voz dela atendeu seca. Daniel? Ele respirou fundo. Sou eu tô no hospital, cuidando de uma mulher que ajudei na estrada. Ela estava grávida, o bebê nasceu. Do outro lado, silêncio. Você sumiu 3 dias. Nem os meninos sabiam onde estava. Daniel fechou os olhos. Desculpa, eu errei. Mas estou tentando acertar, Helena, pela primeira vez em anos. A resposta dela foi dura como uma pedra. E com a sua própria família, quando é que você vai tentar? Não conseguia tirar da cabeça a frieza da voz de Helena e principalmente a pergunta: por que era tão fácil oferecer atenção e cuidado a uma desconhecida e tão difícil ter feito isso com quem dividiu anos de vida com ele? Ao voltar para o quarto de Isabel, ainda digerindo tudo, ela percebeu que algo estava errado. Ligou para alguém, né? Perguntou, com aquela sensibilidade que só quem já sofreu muito desenvolve. Ele assentiu, cabisbaixo. Minha ex, a mãe dos meus filhos, disse que eu devia estar com eles. Que é fácil cuidar de quem não te conhece. Isabel respirou fundo e olhou para o bebê que agora dormia em seus braços. Ela tem razão. Daniel levantou os olhos, surpreso. Você também acha isso? Ela sorriu com doçura. Você já fez muito por mim, Daniel. Mais do que qualquer pessoa. Mas agora precisa fazer por você, pelos seus filhos. Daniel sentiu o mundo parar. Mas você e o menino... Isabel o interrompeu. Eu não quero que me salve. Não mais. Quero recomeçar. Com minhas pernas. Mesmo que seja com rodinhas. E minha coragem. Daniel não soube o que responder. Só sabia que aquelas palavras doíam, porque eram verdadeiras. A gente já tem uma casa para você em São João do Sertão. Pequena, mas adaptada. Isabel chorou. Daniel, ao lado, sentiu um orgulho estranho, como se assistisse à vitória de alguém que amava em silêncio. Depois que a funcionária saiu, ele se aproximou da cama e segurou o pequeno Danilo. Nome já escolhido, mesmo que informalmente. Ele vai ter muito orgulho de você, disse. E você vai ter orgulho de você também. Vai ver. Isabel sorriu, enxugando as lágrimas com o lençol. Quero que ele saiba que a mãe dele lutou, mas também que houve um homem bom no começo da história, que ajudou sem pedir nada, que ficou quando todos foram embora. Daniel engoliu em seco. E se ele quiser saber seu nome? Você diz, com orgulho. Isabel estendeu a mão e tocou o rosto dele. Agora vai, Daniel. Eles estão te esperando. Vai mostrar para os seus filhos que você ainda sabe ser pai. E naquele toque, ele entendeu que o verdadeiro amor, às vezes, é o que solta, não o que prende. Acariciava a testa do bebê e olhava Isabel com olhos marejados. Não sei como agradecer. Ela começou, mas ele a interrompeu. Não precisa. Você me deu mais do que imagina. Me devolveu algo que eu achei que tinha perdido. Vontade. Ela riu entre lágrimas. Vai dar certo para você. Eu sei. Daniel se levantou, colocou o boné na cabeça, pegou a mochila velha que trouxera da boleia e fez menção de sair. Parou na porta, virou-se uma última vez e disse: se ele perguntar um dia quem foi o primeiro homem que esteve do lado de vocês, diz que foi um caminhoneiro teimoso, mas com coração. Isabel assentiu. E se algum dia você passar por São João do Sertão, tem sempre uma cadeira na varanda. Ele sorriu. Vou lembrar. Ao sair do hospital e encarar a luz do sol pela primeira vez em quase uma semana, Daniel respirou fundo. Não era mais o mesmo homem que entrara ali dias antes. Agora ele sabia o que precisava fazer e pela primeira vez em anos não teve medo do caminho. 6 meses podem parecer pouco para quem apenas conta os dias, mas para Daniel Matos foram suficientes para reconstruir pontes que ele mesmo havia destruído com anos de ausência. Desde que voltou de Monte Claro, ele era outro homem.
Trocou a velha rotina de longas viagens pela escolha de rotas mais curtas, aceitando apenas entregas próximas para passar mais tempo em casa. A cada manhã, fazia questão de preparar o café e acordar os filhos com um beijo na testa. Um gesto que antes achava bobo, mas que agora era sagrado. Helena, com desconfiança inicial, observava em silêncio, mas os gestos diários foram quebrando o gelo que os anos haviam endurecido entre eles. Ele ligava durante o expediente, perguntava sobre o dia dela, dos filhos, trazia flores num sábado qualquer, não prometeu milagres, prometeu presença. E cumpriu. Matriculou-se num curso técnico de mecânica em parceria com o Senai local. Quero entender de caminhão além do volante, disse a Pedrinho, o filho caçula, ao mostrar o material escolar. Aos poucos, voltou a ser chamado de pai com orgulho, não só por título, mas por merecimento. E a cada sorriso da família, Daniel compreendia. Não era a estrada que lhe faltava, era lar. Daniel, sentado na varanda, ajustava os nós da linha enquanto Helena trazia um copo de suco gelado e se sentava ao seu lado. Ele te chama toda hora. Quer mostrar tudo. Parece que quer recuperar os anos em que você não esteve aqui. Daniel assentiu, os olhos úmidos sem que percebesse. E eu quero estar presente em cada um desses momentos, nem que seja para ver essa linha estourar 5 vezes por dia. Os dois riram. A vida agora era feita de simplicidades que antes passavam despercebidas. Helena observou o marido com outro olhar, um que ele não via há anos. Talvez desde o nascimento de Roberta, a filha do meio. Você tá diferente, Daniel. Até o jeito de calar mudou. Antes, seu silêncio era fuga. Agora, é paz. Daniel a olhou com gratidão. Queria dizer algo bonito, mas apenas apertou sua mão sobre a perna. Às vezes, as palavras atrapalham o que o gesto já explicou. Roberta surgiu na varanda com um livro em mãos e sentou ao lado do pai. Lê comigo depois? Ele passou a mão no cabelo dela. Depois nada. Vai ser agora. Mais tarde, quando o sol já se inclinava sobre o telhado da casa e o vento da tarde trazia cheiro de terra molhada, Pedrinho voltou esbaforido, segurando a pipa quebrada. Pai, quebrou de novo! Me ajuda! Daniel pegou o carretel e fez sinal para se sentarem no chão da varanda. Enquanto emendava a linha, o menino olhou para ele com olhos brilhantes. Pai, conta de novo aquela história da mulher corajosa. Daniel sorriu. Era a 3ª vez só naquela semana que o pequeno pedia a mesma narrativa. De novo, filho, você não cansa? Pedrinho fez que não com a cabeça, impaciente. É minha favorita. Helena, que havia se recolhido para dentro da casa, parou na porta com um pano de prato na mão e ficou escutando. Então vamos lá, começou Daniel com a voz serena. Era uma vez uma mulher muito valente, que não andava mais com as pernas, mas tinha um coração que corria como um cavalo bravo. Um dia, numa estrada escura, essa mulher apareceu na vida de um caminhoneiro velho e perdido. E assim, entre remendos de linha e olhos atentos, Daniel narrou novamente aquela madrugada, agora como testemunha de sua própria mudança. Não da estrada nem do passado, mas de uma presença silenciosa que havia marcado sua virada. Abriu a galeria e lá estava ela, Isabel, sorrindo, com Danilo no colo. A foto tinha sido tirada por uma assistente social e enviada dias atrás. Danilo estava forte, bochechudo, com olhos vivos. Isabel, sentada em frente à casinha simples do programa social, parecia em paz. Na legenda, ela escrevera: Estamos vencendo, um dia de cada vez. Daniel respirou fundo e digitou: Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Mandou a mensagem e ficou olhando a tela. Resposta veio quase imediata. Você sempre será o anjo daquela madrugada. Ele fechou os olhos por um instante, deixando que aquelas palavras o abraçassem por dentro. Não precisava de mais nada. Não precisava visitar, nem relembrar o tempo todo.
O que viveram estava gravado, imortalizado, não apenas na memória, mas no caminho que ele havia escolhido desde então. O sol já estava alto, mas ele reduziu a velocidade ao se aproximar do velho posto onde o caminhão havia quebrado naquela noite decisiva. Encostou no acostamento, desligou o motor e desceu. Ficou parado, olhando o trecho vazio da pista como se esperasse ver surgir novamente uma cadeira de rodas no meio do mato. Mas não havia ninguém. Só a lembrança. Pegou o celular e digitou mais uma vez. Passei por onde nos conhecemos. Quanta coisa mudou desde então. A resposta de Isabel veio mais uma vez com ternura. E tudo começou porque você parou, porque decidiu ver. Daniel sorriu. Voltou ao carro com o coração sereno. Agora ele entendia. A estrada, por anos, havia sido seu esconderijo. Hoje era testemunha do seu retorno. Porque há pessoas que surgem não para ficarem, mas para nos fazer voltar a nós mesmos. E ali, entre lembranças e reconciliações, Daniel Matos descobriu a verdade mais simples de todas. Voltar para casa é, às vezes, o mais corajoso dos caminhos. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal Estrada Narrada. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com alguém que você sabe que vai se emocionar também. A Estrada da Vida tem encontros que mudam tudo, e aqui você ouve cada um deles. Até a próxima história!